Nosso estudo de hoje é a lição 30 do livro Palavras da Vida Eterna, para vencer o mal. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Palavras de Paulo na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. Muita gente, quando não se mostra positivamente inclinada à vingança perante o mal que recebe, demonstra atitudes de hostilidade indireta, como sejam o favor adiado, o fel da reprovação de permeio com o mel do elogio, o deliberado esquecimento quando se trate da honra ao mérito ou a diminuição do entusiasmo na prestação do serviço em favor da pessoa menos simpática. Entretanto, para vencer o mal não basta essa meia bondade peculiar a quanto se devota a desculpa cortês, sem adesão do campo íntimo. Todas as nossas manifestações que acusem essa ou aquela percentagem de mal são sempre plantação do mal, gerando insucesso e desgosto contra nós mesmos. O Evangelho é claro na fórmula apresentada para a extinção do flagelo. Para que estejamos libertos da baba sinistra do antigo dragão que trata o progresso da humanidade, é indispensável guardemos paciência contra as suas investidas, procurando esquecê-lo, perdoá-lo e fazer-lhe o bem tanto quanto nos seja possível, porque o bem puro é a única força suscetível de desarmar-lhe as garras inconscientes. Não nos esqueçamos de que para anular a sombra noturna não basta remeter os punhos cerrados contra o domínio da noite. É preciso acender uma luz. A gente, quando vai tratar desse tema, é sempre bom de procurar ver o que os espíritos falam sobre a utilidade prática disso. Porque a gente recebe o tempo todo aquela informação do tipo assim, ó, não vai fazer bem a você guardar rancor, não perdoar uma determinada pessoa, não vai fazer bem a você. Você deve procurar se esforçar para vencer o mal com o bem, né? Mas tá bom, aí você ouve aquilo, tá bom, muitas das vezes entra por um ouvido e sai pelo outro. Você vê, mas qual é a utilidade prática disso? A utilidade prática disso, e que é muito séria, a gente às vezes fala de maneira assim, muito simplória quando faz referência ao personagem André Luiz, que também escreveu vários livros através de Chico Xavier. Mas ele, quando está no mundo espiritual, e quando a gente está no mundo espiritual, a gente está no mundo que é puramente mental. Vamos lembrar assim, ó, o espírito está onde o pensamento dele está. Eles falam para a gente o seguinte, como lá eu não tenho esse corpo aqui, se eu pensar, por exemplo, na Central do Brasil, eu vou parar lá na Central do Brasil em fração de segundo, velocidade do pensamento, sem precisar pegar ônibus, trem, sem precisar pegar nenhum veículo para poder estar lá. Se eu quiser me comunicar com alguém, eu penso naquela pessoa e a pessoa vai receber aquele influxo do meu pensamento e vai ser como se fosse o telefone celular de hoje que a gente telefona. É isso que acontece no mundo espiritual. Eu estou num mundo que é puramente mental. Então, se eu estou num mundo puramente mental e que eu consigo parar em alguns lugares em fração de segundo com a força do meu pensamento, né, o André Luiz conta que quando ele recebeu autorização para ir na casa dele, ele encontrou a mulher dele casada com outro homem e naquele momento ele sentiu ciúme e sentiu raiva. E o ciúme e a raiva que ele sentiu fizeram com que ele imediatamente fosse parar numa região de sofrimento. A gente fala, por que região de sofrimento? Ele fez sintonia com todos os outros que também estão sentindo raiva, ciúme. É claro, você ficar rodeado por pessoas que estão sentindo raiva e ciúme, exteriorizando aquilo, é claro que não é uma sensação boa. Então ele foi parar numa região de sofrimento. Só que ele ainda estava muito fresquinho com as ideias que ele tinha recebido, né, do tratamento dele. Ele conseguiu sair imediatamente daquela situação, né? Mas quando eles falam pra gente, ó, não guardem rancor, tá falando, é pro bem nosso. Ele tá falando o seguinte, se eu chegar no plano espiritual hoje, saio daqui do corpo, e eu não gosto de uma determinada pessoa, alguém pode projetar na minha frente, seja uma foto, uma imagem, ou então alguma passagem qualquer daquela pessoa, e quando eu olhar para aquela pessoa, o sentimento que eu vou ter naquele momento vai determinar para onde eu vou. E aí, depois de eu estar nesse lugar que eu vou, será que eu vou ter a mesma facilidade, a mesma capacidade de sair desse lugar que o André Luiz teve?
Então o Emmanuel hoje ele enumera aqui pra gente, ele fala assim, muita gente quando não se mostra positivamente inclinada à vingança, tem muita gente que quer realmente se vingar, né, perante o mal que recebe, ele tá bom, ele demonstra atitudes de hostilidade indireta. E ele enumera aqui, né, favor adiado, eu faço um favor para todo mundo, mas para aquele ali não, aquele ali não merece, aquele ali fez o mal a mim. Ou então a fel da reprovação de permeio com o mel do elogio. Você faz aquele elogio, mas por dentro você está, na verdade, reprovando. O deliberado esquecimento quando se trata de honra ao mérito. Então, não vai ter mais honra ao mérito aquela pessoa para mim, porque ela aprontou comigo. Ou a diminuição do entusiasmo na prestação de serviço para ela. Não, você é uma pessoa bem prestativa para outros, mas para aquele ali não, ele não merece isso. São atitudes que são tão normais ainda na gente, que a gente, essas 4 atitudes aqui, o que o Emmanuel está mostrando para a gente? Na verdade, você não perdoou, na verdade, você está guardando a mágoa dentro de você, e quando isso acontece, você tem que ligar um sinal de alerta, procurar fazer uma autoterapia, entendendo o mal que isso vai fazer a gente, não só aqui, porque quando a gente fica com raiva, a gente joga dezenas de toxinas também no nosso corpo físico, que com o tempo elas vão estourar de alguma maneira, vão trazer complicações 1000 para a gente também. Então o problema começa aqui, com o prejuízo da nossa própria saúde física, mas quando chega do outro lado da vida, o recado que eles dão para a gente é um recado muito sério. E, é claro, eu falo do André Luiz, por ser o exemplo do André Luiz, um exemplo mais plausível para muita gente, porque o livro Nosso Lar aqui no Brasil, ele foi mais vendido até do que o Livro dos Espíritos. Ele é o best-seller da doutrina espírita, né? Eu não vou saber dizer exatamente hoje quantos milhões de cópias vai ser, que tem tradução em outros países também. Então todo mundo conhece mais ou menos, mas o André Luiz mesmo, ele depois de falar do Nosso Lar, o André Luiz escreveu 26 livros através do Chico. 13 são considerados aquele livro dele como repórter do mundo espiritual, né? É a sequência de livros que vem Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionário da Luz, Obreiro da Vida Eterna, Entre a Terra e o Céu, Libertação, né, no Mundo Maior, vem essa sequência de livros, né? E o que acontece? Nesses livros ele conta vários relatos de pessoas que também estão levando esse sentimento para o outro lado da vida e ficam encarcerados, presos, porque ninguém nasceu para ficar com mágoa, com raiva, com ideia de vingança com relação a ninguém. Então o Emmanuel fala para a gente, entretanto, para vencer o mal não basta meia bondade, peculiar a todo mundo, essa desculpa cortês, não. A gente tem que estar definitivamente de bem com a gente e pensar assim, aquele que aprontou com a gente, infelizmente, ele ainda se encontra numa faixa evolutiva que vai fazer com que ele encontre frente a frente a lei de causa e efeito, vai fazer ele passar por um monte de situação até que ele seja educado também, né? Mas não eu ficar magoado, ficar com raiva, ficar, eu não vou falar com fulano, né? Não pode ser dessa maneira. E ele fala aqui pra gente, né? Todas as nossas manifestações que acusem essa ou aquela percentagem do mal são sempre plantação do mal. Vamos prestar atenção sempre. É um trabalho de reforma íntima, é um trabalho de estudo profundo de si mesmo. O Evangelho é claro na fórmula apresentada para a extinção, né? Para que estejamos libertos dessa barba, é indispensável guardemos paciência contra as suas investidas, procurando esquecê-lo, perdoá-lo, fazer-lhe o bem tanto quanto nos seja possível, porque o bem puro é a única fonte suscetível de desarmar-lhe as garras inconscientes. Então, gente, a gente está tentando aqui passar uma utilidade prática, porque muitas vezes para a gente fica meio inteligível. Mas por que eu tenho que perdoar uma pessoa que eu sei que claramente está tentando fazer o mal a mim? Mas por quê? Eu vou perdoar o quê? Aí daqui a pouco ela vai continuar fazendo mal, vai continuar me incomodando? Qual é a utilidade prática? A utilidade prática é que eu tenho que estar em paz comigo mesmo. Eu tenho que aprender que no meu caminho eu vou encontrar com pessoas que são, como eu usei a linguagem ontem, né, mais moderna, pessoas que são tóxicas mesmo, que fazem mal a gente. E elas estão em processo educacional, assim como nós também estamos. Etapas diferentes, de repente focos diferentes, mas vai ter o seu momento também
perante aí a evolução perante Deus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.